Esses astronautas estão prestes a assistir toda a Terra sendo engolida por uma névoa tóxica. Além disso, eles também precisam lidar com a realidade de que eles podem ser as últimas pessoas vivas no universo inteiro. O nome dessa história é Rubicon, Ponto Sem Retorno. O ano é 2056 e a atmosfera da Terra se deteriorou quase completamente. Enquanto os pobres são deixados para morrer, os ricos vivem em cúpulas de ar especializadas que filtram a atmosfera deteriorada. Os governos mundiais foram substituídos por grandes corporações que têm seus próprios exércitos privados para resolver conflitos por recursos e territórios. Tentativas de encontrar refúgio no espaço falharam. Uma corporação chamada Nibra possui a última estação espacial ainda em órbita, chamada Rubicon, e eles usam ela para realizar pesquisas tentando encontrar uma solução para a crise ambiental no planeta. Um soldado da Nibra, que se chama Hannah, e um ativista ambiental químico chamado Gavin estão se aproximando da Rubicon em um ônibus espacial. Eles estão chegando lá para realizar pesquisas sobre a estação. O Gavin estava ansioso por conta da natureza delicada e arriscada da viagem espacial. Conforme eles se aproximam da Rubicon, eles contatam os cientistas a bordo, Philip e Tracy. A Hannah diz a eles as suas coordenadas atuais de acordo com o navegador de inteligência artificial, mas o Philip e a Tracy estavam lendo coordenadas totalmente diferentes nas suas telas. Parece que há uma desconexão na informação, e a nave está muito mais perto da Rubicon do que eles percebem. A Hannah assume o controle manual da nave para atacar. Ela gira a nave e quase não a salva de colidir com a Rubicon. Ela consegue com sucesso. Ao entrarem na Rubicon, eles são recebidos pelo Philip e Tracy. Enquanto Philip os acompanha, a Hannah observa curiosamente as algas flutuando por toda a nave na parede. A Hannah fala com a sua irmã Knopf na Terra por meio de videochamada. Depois disso, o pessoal da nave dá as boas-vindas a Hannah e ao Gavin, com alguns drinks que eles prepararam. Eles conhecem o médico Dimitri e seu filho Danilo, que parecem desaprovar o Gavin porque o Gavin é filho de um homem rico que vive nas cúpulas de ar na Terra. Então, o Philip chega e diz que ele recebeu a notícia no sistema de comunicação a laser de que uma estranha névoa se formou em algumas partes da Terra e fatalidades ocorreram por conta disso. O Gavin vai verificar a situação em um dispositivo que analisa a atmosfera da Terra, mas o dispositivo não estava funcionando direito. No dia seguinte, todos os astronautas da estação se preparam para uma viagem de volta à Terra. O Dimitri, Hannah e Gavin ficarão para trás. Depois que todos partiram, a Hannah contata a Nibra, porque ela é na verdade uma espiã, e a Nibra é enviada para investigar o sistema de algas na nave. A Nibra pensa que o Dimitri criou um sistema atmosférico fechado perfeitamente sustentável com as algas, com ar respirável, limpo, sendo reabastecido sem eles precisarem fazer nada. Eles acreditam que ele estava escondendo todo o seu sucesso. A Nibra diz a Hannah para prosseguir com o projeto Ícaro, e ela pede mais tempo, mas eles se recusam e insistem que ela termine em 2 dias. A Hannah estava bisbilhotando o laboratório de algas e abre um painel de computador que tem a palavra Ícaro escrita nele. Nesse momento, o Dimitri chega e a Hannah fecha o painel a tempo e parece como se ela estivesse apenas observando as algas. O Dimitri suspeita dela. Eles recebem uma chamada de emergência da LaserCon, é do Philip e dos outros astronautas. O Philip informa que eles não estavam conseguindo estabelecer nenhum tipo de contato com o controle de solo e estão entrando na Terra. A Hannah tenta entrar em contato com o controle de solo, mas não funciona. Ela entra na sua roupa espacial e sai para verificar o comunicador para ver se ele ainda estava intacto. O Dimitri fala com o Danilo na nave e ele estava em pânico. Do lado de fora, a Hannah estava verificando o hardware de comunicação quando recebe uma transmissão dos astronautas na nave cheias de gritos. Eles estão dizendo que o seu ônibus espacial estava queimando muito na reentrada e eles não conseguem desacelerar. Com alguns gritos altos finais, a transmissão é cortada. A Hannah se vira e vê uma estranha nuvem marrom, uma névoa gigantesca, cobrindo todo o planeta. A Hannah entra e tenta desesperadamente entrar em contato com o controle de solo, ou Nibra, mas eles não recebem nenhuma resposta de nenhum lugar. Ela recebe uma mensagem final da sua irmã, explicando que os soldados no terreno foram chamados para evacuar pessoas para os bunkers. Enquanto isso, o Dimitri estava perturbado de ter acabado de ouvir os gritos finais do seu filho Danilo. Nos próximos dias, a Hannah continua tentando entrar em contato com alguém na Terra, mas sem sucesso, porque os lasers do seu sistema de comunicação não conseguem penetrar nessa névoa gigante que se formou no planeta.
Enquanto isso, o Dimitri fica trancado no seu quarto e lamenta muito pelo seu filho. Quando a Hannah tenta falar com ele, ele diz com raiva para ela ir embora dali. O Gavin continua tentando fazer o analisador da atmosfera funcionar para descobrir o que é essa névoa. Um dia, o Gavin acorda e percebe que o analisador funcionou, mas o que ele encontra parece chocá-lo. O Gavin entra na câmara de estação espacial e despressuriza ela tentando cometer suicídio. A Hannah percebe isso nas câmeras e ela com o Dimitri correm para salvar o Gavin. Eles assistem enquanto ele se contorce por falta de ar, mas não podem repressurizar e abrir a porta até que a câmara de descompressão esteja totalmente despressurizada. Finalmente eles fazem isso e eles enchem o lugar com ar. Eles abrem a porta e dão ao Gavin um primeiro socorro. Isso de fato funciona. Enquanto o Dimitri cuida do Gavin inconsciente, ele diz a Hannah que sabe que ela é uma espiã de Nibra enviada para verificar as algas do sistema. A Hannah diz que Nibra financia essa estação e sua pesquisa, então o sistema de algas é tecnicamente deles, mas ele discorda com raiva. No dia seguinte, a Hannah estava trabalhando quando ela percebe o Gavin andando pela nave. A Hannah e o Dimitri o seguem e o encontram sentado na sala de comunicações e ele revela a todos eles o que ele aprendeu analisando essa névoa. A névoa que cobre a Terra é completamente tóxica e ninguém consegue sobreviver um segundo respirando ela. Todos na Terra estão mortos. O Gavin tem um ataque de pânico e tem dificuldade para respirar. O Dimitri dá a ele um remédio e o coloca na cama. Eles colocam um alarme no seu quarto caso ele acorde. O Dimitri pergunta a Hannah se ela tinha alguém na Terra e ela conta sobre a sua irmã. Ela diz que não importa porque eles vão ficar sem oxigênio e morrerão. O Dimitri diz que isso não vai acontecer e admite que seu sistema de algas é avançado o suficiente para reabastecer oxigênio para eles. Eles tentam consertar as coisas e fazem o máximo que podem, mas nada estava funcionando e isso deixa eles muito frustrados. O Gavin acorda e parece estável o suficiente para falar. A Hannah pergunta a ele o que é o nevoeiro e de onde que ele veio. O Gavin diz que é um aerosol letal e provavelmente é o resultado de algum tipo de reação em cadeia entre a poluição da Terra e as toxinas de usinas de energia. Ele diz que simplesmente acabou, porque nem mesmo os domos de ar na Terra seriam capazes de filtrar essa névoa. A Hannah conta a ele sobre o sistema de algas e diz que eles podem ficar na estação espacial o tempo que precisarem. Mas o Gavin não tem ideia de como será viver o resto da vida no espaço. O Dimitri fala que o Gavin é livre para se matar, mas ele também matará o Dimitri e a Hannah, porque o sistema de algas foi projetado para sustentar um mínimo de 3 pessoas. Se houver menos de 3 pessoas respirando na estação, um desequilíbrio é criado e o sistema falha. No dia seguinte, o Gavin e a Hannah discutiram que suas vidas inteiras foram gastas fazendo ativismos ambiental em missões de soldado. Mas, olhando para a Terra agora, eles percebem que nada disso significa mais nada e que ambos deveriam ter sido um pouco menos despreocupados e aproveitado mais a vida. Essa conversa doce deles se transforma em completa pegação. Várias semanas se passam e um dia a Hannah percebe que as algas estão ficando marrons. O Dimitri diz a ela que não há nada para se preocupar, mas secretamente ele pega uma amostra e faz alguns testes. Mais tarde naquela noite, eles estavam bebendo e jogando cartas, quando Dimitri revela que a razão pela qual ele escondeu seu sistema de algas da Nibra foi porque a Nibra só queria usar o sistema para as cúpulas de ar para os ricos na Terra. O Dimitri diz que estava bem com isso porque isso lhe daria dinheiro, mas o Danilo era um ativista como o Gavin e queria compartilhar os benefícios do sistema com o público em geral. Portanto, eles esconderam a sua criação. Eles passam o resto da noite se embebedando e dançando. Depois que a Hannah se recupera de uma ressaca, ela recebe uma transmissão da Terra e ela e o Gavin a atendem e descobrem que 300 pessoas sobreviveram entrando em um bunker de segurança com um suprimento próprio de oxigênio. Porém, o suprimento está começando a acabar. A mulher do bunker pergunta sobre as algas do sistema, e a Hannah se pergunta como que ela sabe disso. A mulher revela que ela e várias outras pessoas no bunker investigaram o projeto. Todos são ricos, CEOs. A Hannah e o Gavin decidem voar para a Terra com o sistema de algas e salvar os sobreviventes que puderem, porque agora há um buraco no nevoeiro. Foi assim que eles conseguiram receber a transmissão em primeiro lugar. O Dimitri se opõe a esse plano, dizendo que eles nunca conseguirão sem o contato de controle de solo, ou com até a inteligência artificial, que também estava desativada. O Gavin diz que eles têm a responsabilidade de tentar,
e o Gavin com o Dimitri acabaram tendo uma discussão acalorada. A Hannah desmaia e o Dimitri pega uma amostra do seu sangue para ver o que é de errado com ela. A Hannah e o Gavin discutiram que pode haver uma chance da irmã dela estar viva na Terra, já que ela era um soldado ajudando as pessoas a evacuarem os bunkers, e eles decidem prosseguir com a missão da Terra. Quando eles estão prestes a carregar as algas para viajarem, o Dimitri mostra a eles que todas as algas ficaram marrom. Ele revela que isso está acontecendo porque as algas se alimentam dos nutrientes da sua urina, e eles são muito sensíveis a mudanças hormonais. A urina da Hannah mudou os hormônios, porque ela está grávida. Se eles fizerem essa viagem para a Terra, será muito perigoso para o bebê da Hannah. O Gavin tenta falar com a Hannah sobre essa situação, mas a Hannah insiste em continuar com a missão e diz que ela não quer criar um bebê em uma estação espacial, de qualquer maneira. No dia seguinte, os três entram no ônibus espacial e se preparam para a viagem, mas o ônibus não funciona bem e começa a esquentar. Eles saem do ônibus espacial porque estava esquentando o suficiente para explodir. O Gavin tenta consertar o ônibus manualmente, mas a Hannah o separa da estação espacial para salvar a sua vida. O ônibus explode no espaço. O Gavin estava chateado porque a Hannah fez isso, pois ela arruinou a única chance para o povo da Terra. O Gavin aprende sobre Ícaro das pessoas do bunker e pergunta a Hannah o que é isso. A Hannah diz que todo laboratório de algas pode ser separado e enviado para a Terra. O Gavin estava chateado porque a Hannah não contou sobre essa opção, mas a Hannah diz que pode não funcionar. O laboratório não tem poder de direção e não há como acomodar os passageiros. No entanto, o Gavin, sedativista que é, diz que eles têm que tentar isso para as pessoas na Terra. É responsabilidade deles tentarem. Enquanto caminham pela nave, a Hannah descobre que foi o Dimitri quem desligou o sistema de resfriamento do ônibus espacial e causou o mau funcionamento. Ela o chama e diz que eles vão usar o Ícaro para chegar à Terra agora. O Dimitri diz que as pessoas que eles estão tentando resgatar não se importam com ela. E ela diz que a razão pela qual eles queriam um sistema de algas com tanta urgência era provavelmente porque eles sabiam que a névoa estava chegando. Eles sabiam e não contaram a ninguém porque não queriam compartilhar seus bunkers. A Hannah fala com os sobreviventes do bunker e descobre que eles não permitiram que os soldados entrassem nos bunkers. Isso enfurece a Hannah, que agora sabe que a sua irmã provavelmente também não sobreviveu. O Gavin tenta convencê-la a continuar com a missão, porque também há crianças inocentes naqueles bunkers. Mas a Hannah se recusa. O Gavin tenta continuar com a missão independente de ele amarrar o Dimitri e carregar as algas ele mesmo. A Hannah chega a ele e deixa entrar no quarto. Ele diz a ela que sabe que ela é uma pessoa boa e ela não vai tentar impedi-lo. Parece por um minuto que a Hannah vai obedecer, mas a Hannah se levanta e destrói o mainframe do Icarus. O Gavin fica perturbado com isso. Nos próximos dias, o Gavin fica frustrado no seu quarto. Um dia, a Hannah encontra o corpo do Gavin na câmara despressurizada mais uma vez. E dessa vez, ela falha em salvá-lo. Eles dão ao Gavin um funeral e a Hannah diz ao Dimitri que essa foi a maneira do Gavin forçar a sua vontade sobre eles. Agora, eles precisavam de 3 pessoas na nave para poder respirar. Eles têm que descer na Terra e resgatar os sobreviventes. O Dimitri fica completamente horrorizado com isso. E ele revela que a coisa dos 3 respiradores da nave foi uma mentira que ele inventou para poder impedir o Gavin de tentar tirar a sua própria vida. Ambos estão bem agoniados com isso. Dessa maneira, vários anos vão se passando e a Hannah agora tem um bebê, uma filha com o mesmo nome da sua irmã. Depois que a filha da Hannah está brincando, ela encontra o comunicador de rádio. Ela entra em contato com algumas crianças na Terra que revelam a ela que eles são os filhos dos sobreviventes procurando por outros sobreviventes, porque agora a atmosfera da Terra finalmente foi limpa e pronta para a humanidade.